Mais um Pó de Belas chegando. Eu sempre com uma pessoa, uma bela aqui comigo, né? Que veio ao meu convite e eu acho que vocês vão amar o conteúdo delas. Bem, eu vou apresentá-la. Ela é a mãe do Danilo, é esposa, profissional de estética há 30 anos, com formação em fisioterapia e biomedicina, especializada em dermatofuncional e com experiência em gestão de negócio. A minha convidada é a Jandira Cipriano. Tudo bem, Jandira? Tudo bom, Cláudia? Olha, obrigada por você trazer esse conteúdo de excelência para aqui para o Pó de Belas. E é um conteúdo que está bem em voga, né? Todo mundo falando de estética, de estética. Eu queria saber, né? Como é que foi o encontro seu com a estética? Você teve alguma dor para chegar? Conta um pouco da sua história, para a gente saber um pouquinho a estética na sua vida. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? É muito bom e muito bacana poder trazer esse tema para as pessoas, né? Para entenderem como funciona, o que é. E assim, falando um pouquinho da minha história com a estética, né? Eu sempre fui muito empreendedora, mesmo sem saber o que era. Então, eu tive algumas experiências CLT que não me agradavam. E eu falei, bom, eu preciso empreender. E aí, eu não sabia por onde começar. Eu fiz ali uma caminhada de tentar alguns trabalhos, né, que eu pudesse trabalhar para mim mesma. Até que eu conheci uma amiga e ela falou, por que você não faz um curso de estética? Aí eu falei, estética, mas eu não sou nada vaidosa, tenho a menor noção, sei nem o que é estética. Aí eu falei, tá, ela vai, faz e vem trabalhar comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu larguei o meu CLT na época. Ó, coragem, né, de largar. Muita coragem. Eu larguei porque o dinheiro do meu CLT eu investi no meu primeiro curso da estética, que foi estética de massoterapia. Uhum. Na minha época não existia... Né? Eu tô com 50 anos e isso aconteceu aos 19. Então não existia faculdade, não existia formação nessa área, né, de nível superior. E aí eu fui lá e falei, vou fazer um curso aqui para começar. E aí comecei pela massagem. Fui trabalhar com ela na Barra, trabalhei ali há algum tempo, conheci algumas pessoas ao longo desse tempo que me ajudaram muito, me apoiaram muito, e eu fui me encantando pela estética e falei, eu preciso de mais. E aí foi aonde eu resolvi entrar para fazer o curso de fisioterapia, que era o mais próximo do que se tinha na estética. Para você ter uma ideia, só existe um módulo falando de estética no 9º período. Eu tive que cursar toda a fisioterapia para poder chegar numa estética de mais valor. E fiz ali, me formei, imediatamente fiz a especialização em dermatofuncional e comecei a minha carreira. Trabalhei em alguns salões. Agora eu vou te falar, te interromper aqui rapidinho. Olha, que amiga, né? Porque, na verdade, as pessoas... É muito importante o que você está falando, porque as pessoas às vezes... eu não sei o que eu faço, eu não sei o que... E você fez. E você fez, e está fazendo até hoje, há 30 anos você está fazendo. Então é importante as pessoas que estão assistindo ali saber que tem tempo, que elas precisam praticar, porque a partir do momento que... Se você não tivesse feito, se tivesse com o seu preconceito ou com a sua procrastinação, né? Você está no CLT até hoje, de repente não gostando do que está fazendo. Certamente. Isso acontece com a grande maioria, né? Porque você precisa ter coragem e saber o que você quer, né? A gente sempre tem que saber onde está e onde quer chegar. Então, eu sabia onde eu estava e onde eu queria chegar. E não foi fácil, foi um caminho muito difícil, né? Foram muitas dificuldades. Nessa época, só para você ter uma ideia, eu morava em São Gonçalo e trabalhava na Barra, sem existir linha amarela. Como é que você fez? Você ia todo dia? Eu ia todos os dias, tinha que estar lá 8 horas da manhã, e eu pegava ônibus, pegava engarrafamento, enfim, e chegava lá, e essa minha amiga Ana, maravilhosa, que eu tenho, assim, muita gratidão, ela me apoiou muito na época, me ajudava com o que ela podia, e eu estava ali começando, eu sabia que as dificuldades iam vir e que lá na frente eu colheria um fruto muito maior. E assim eu fiz e, de fato, eu não estava errada, né? Segui meu instinto e realmente consegui. Mas assim, ao longo dessa jornada, eu tive
muitas pessoas que me apoiaram. Isso é muito bom, né? Muitas. Você começa a empreender, você vê como tem pessoas que estão ali segurando a sua mão. E algumas que... algumas às vezes ao longo da vida tentam te derrubar, né? Mas assim, eu graças a Deus, eu sempre tive muito apoio da família, dos meus pais, do meu esposo, né? Que era namorado na época. Que no caso tá há quantos? 30 anos. 30 anos, gente. 30 Olha que lindo, 30 anos. De um relacionamento muito bom. Então, eu quero saber... O que é estética avançada interativa? Integrativa. Estética avançada integrativa. Porque realmente é um termo que eu não tinha observado ainda, né? Você explica pra gente o que é. Então, a estética integrativa, né, avançada integrativa, ela é uma composição, né, de tratamentos que você olha o indivíduo como um todo. Né? Quando o paciente chega para mim, ele chega com uma queixa principal, com uma dor. E eu vou entender essa dor dele, mas eu preciso saber se essa queixa da qual ele se refere, de fato, está só no corpo dele, no físico, ou se tem uma história por trás disso, porque muitas das vezes é uma queixa que não está condizente com aquilo que eu estou enxergando na minha avaliação. Então, a partir daí, eu começo a fazer uma investigação maior para eu tentar descobrir o motivo pelo qual, de fato, aquilo está incomodando a esse paciente. Então, assim, a gente acaba entendendo que existe uma questão psicológica, né? A questão emocional, que é muito importante. E a gente tem esse olhar quando você trabalha com uma estética avançada integrativa, entendendo que o indivíduo ele precisa de um tratamento integral, por mais que ele chegue com uma dúvida ou uma queixa que seja no corpo, ele não é só um corpo, né? Ele é uma mente, ele é um sentimento, ele é uma face. Então, eu preciso entender esse paciente como um todo para eu poder ter resultado naquilo que ele me traz como dor. Porque, na verdade, se você trabalhar muito o externo, de repente, né? Ele pode ter uma satisfação porque você está desenvolvendo a autoestima dessa pessoa através dessa investigação. Exatamente. Né? E a integrativa, a gente entra com processo de não só trabalhar a queixa principal ou aquele problema que ele está ali localizado no corpo, como, por exemplo, uma gordura no abdômen, mas como entender como anda a parte fisiológica desse paciente, né? Se ele está inflamado, se ele tá com alguma alteração hormonal, se ele traz algum problema autoimune, enfim, você tem que pesquisar esse paciente para entender de fato o que ele tem ali, para que você possa também obter um sucesso na proposta, né, que você vai ter ali para ele como protocolo de tratamento. Agora tem uma pergunta minha que eu queria fazer para tirar curiosidade. Você é o que você come? Essa frase tem a ver, por exemplo, porque na verdade eu estou te falando isso porque a alimentação, qual é a história da alimentação na área de estética, assim, por exemplo? Estou te falando porque eu queria saber isso. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente é o que a gente come, sim, né? Dificilmente você vai ouvir um profissional, um cientista, dizer que quem não come nada engorda, porque tem que existir ali um balanço calórico, né? Entre aquilo que eu faço de ingestão e o que eu gasto. Então, o corpo da gente, ele precisa de muitas calorias para se manter em pé, para fazer tudo que a gente faz, para sair da cama, né? É um gasto calórico absurdo. É mesmo? É absurdo. Por isso que, se você prestar atenção nos alimentos, eu não sou nutricionista, sou casada com um, mas eu sou estudiosa, então, assim, o alimento, o seu corpo, ele tem um gasto que já é certo. Então, você precisa de um número mínimo de ingestão calórica para que você consiga se movimentar, que você consiga pensar, enxergar, para fazer tudo. A gente tem ali um gasto em torno de, 2.000 calorias, depende muito, né, dali da estrutura de cada indivíduo. Então, quando você faz uma ingestão calórica, então você precisa gastar, seu metabolismo ele vai gastar isso. Você fez aquela ingestão equilibrada, você vai estar sempre bem. Agora, se você tem esse gasto, mas o que você ingere é muito acima do que o teu corpo gasta e você não faz mais nada para ajudar,
você vai ter ali um depósito de gordura, né? Você vai ter um tecido que vai estar absorvendo tudo que entra e não consegue ser eliminado pelo corpo, gasto pelo corpo. Uhum. Eu tô te Então, falando isso porque eu eliminei há pouco tempo o álcool, tá? Eu não bebo, bebia vinho, falei, vou dar um tempo do álcool. E esteticamente, meu rosto melhorou muito. Eu queria saber como é que é a função do álcool na estética, ou a comida na estética que tudo que a gente ingere que não é considerado saudável ou que está fora de um equilíbrio, ele vai criar ali um mecanismo de oxidação. Tá? Você tem um mecanismo de oxidação no teu corpo, onde você precisa o quê? Você precisa trabalhar essa oxidação para você poder não ter esse resultado na pele. Então, por exemplo, dentro da suplementação, a gente vai trabalhar com antirradicais livres, porque quando você faz, por exemplo, a ingestão de um álcool, você está produzindo muito radical livre no teu corpo. Quando você fuma, você produz muito radical livre no teu corpo. Então, um exercício exacerbado vai produzir muito radical livre. Então, a gente precisa de antioxidante, que é o que o radical livre faz no corpo da gente, para equilibrar isso. Então, se você faz tudo isso e não tem uma suplementação adequada, não bebe água, que ajuda no processo, não faz uma atividade física, a tendência é que você visualize isso aonde? No nosso tecido epitelial, né? No nosso maior órgão, que é a pele. Então, tudo que está em disfunção no teu corpo, no teu sistema internamente, ele vai mostrar através da pele. A pele é como se fosse um raio-x. É um raio-x do nosso sistema. Tudo que está ruim lá dentro, tudo que está inadequado, a pele vai trazer e vai mostrar pra gente. Então, são manchas, são erupções, são qualquer coisa que apareça, as nossas rugas, são processos internos que não estão bons e vão aparecer na pele. Então, ela é o nosso raio-x fisiológico. Então, né? agora, como eu falei, eu te convidei, muitas pessoas fizeram perguntas, tá? Querendo saber um pouco do seu conteúdo para você, se você pode responder, tá? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você a gente falou aqui sobre o que é a estética avançada integrativa e como ela se relaciona com a saúde e bem-estar. Isso. Né? Quais são os principais conceitos e teoria por trás da estética integrativa? Então, o conceito dela é esse, é trazer um tratamento que seja integral, que você trabalhe o indivíduo como um todo. Que é diferente da estética tradicional. Da estética tradicional. A estética tradicional, raiz, né, de 20 anos atrás, a gente usava os recursos que tinha, trabalhava aquela área que precisava, algumas vezes dava uma orientação ou outra para o paciente, mas não existia a cultura, tá? Hoje é muito difícil você trabalhar na estética sem ter uma interdisciplinaridade, sem envolver outros profissionais, né? Que é o educador físico, o nutricionista, um médico endócrino, um desportista. Por quê? Porque a gente sabe da importância desse conjunto, né, de trabalho que vai levar o paciente ao resultado que ele espera. Então, assim, a estética em si, integrativa, é quando eu entro com todo esse conceito de fazer com que o paciente entenda a importância desses outros profissionais trabalhando junto com a gente, né? Não tenho como tratar alguém que diz eu não faço exercício, ou eu não faço dieta, ou eu não... Não é nem dieta, é um equilíbrio, né? Uma reeducação alimentar. Porque se ela não abrir mão de algumas coisas, a gente não vai conquistar o resultado que precisa. O resultado que precisa. Então, isso é sempre muito importante que fique claro para o paciente. E na maioria das vezes as pessoas sabem disso, né? E tem situações que fica difícil que a pessoa abra mão de algumas coisas. Por exemplo, quem tem uma vida social muito intensa. Eu não vou deixar de tratar um paciente desse, mas a gente vai tentar compensar isso com o quê? Com a suplementação.
com um equilíbrio, né, entre a estética em si, a questão da mentalidade, né, tentando trabalhar a mentalidade desse paciente e, principalmente, ali a estética dentro daquele protocolo que a gente cria para o paciente. Agora, é uma coisa que as pessoas perguntam muito aqui, que estão perguntando sobre... hoje os pacientes têm medo de determinados procedimentos, porque acham que terão sua identidade modificada pelo tratamento da harmonização, onde se utilizam muitos procedimentos injetáveis. Você concorda com essa insegurança do paciente? É muito comum, pelo menos dentro do meu consultório, né? Eu tenho muitos pacientes que chegam com essa insegurança, essa dificuldade. Primeiro porque tem pessoas que têm medo de agulha, de cânula, né? Então, por isso, a gente trabalha com a harmonização tecnológica, que é através do equipamento de ultrassom microfocado, né? Porque ele entrega um resultado maravilhoso e não corre, assim, não oferece os mesmos riscos ou a mesma insegurança em relação a quem tem medo de agulha, cânula. Ele não oferece, ele é mais seguro, ele é mais tranquilo para o paciente receber, né? Então, o fato dele saber que ele não vai precisar de anestesia, que ele não vai precisar receber um furo, que ele não vai ficar com uma cânula lá dentro arrastando, isso deixa ele mais tranquilo. E o tratamento, ele é tão eficaz quanto um procedimento de injetável. Não que os injetáveis não sejam bons, pelo contrário. Se você tiver na mão de um profissional qualificado, né, que seja muito responsável e que te passe essa segurança, eles têm o resultado deles, ele tem a entrega dele, né? Porque cada procedimento, ele tem ali um trabalho a fazer, né? Não são todos os procedimentos que vão trabalhar as mesmas coisas. Alguns sim, outros não. Né? No caso, por exemplo, de um preenchimento, eu não consigo preencher a face de ninguém a não ser com o ácido hialurônico. Né? O Botox não vai fazer esse papel. O papel do Botox é relaxar o músculo, né? Para tirar ali aquele movimento dinâmico da musculatura. Então, é diferente. Mas todos eles têm o seu papel, né? E se forem bem trabalhados, não tem por que ter medo, né? O resultado artificial ou a mudança de identidade, ela vem quando existe o exagero, né? O exagero e a falta de consciência, às vezes, do profissional que está trabalhando. Eu queria falar. A gente está aqui no momento de várias plataformas que estão ali colocando vídeos e vídeos e vídeos, né? E aí você vê pessoas que já estão deformadas. Sim. Né? Sem nenhum bom senso em relação ao tamanho de boca, tamanho de olhos, de nariz, né? Coisas que começam... Como é que você vê isso? Então, hoje já uma existe... dicção, né? Existe um movimento contrário a isso, né? O que era para ser uma harmonização passou a virar uma desarmonização. Então, esse já é um termo popular, né? As pessoas já falam, vai fazer uma desarmonização, porque... Eu não sabia que tinha acontecido, as pessoas já estão mudando. Já estão mudando. Então, assim, hoje você vê famosos que já revertem aquela harmonização que ela fez. Ela tira o ácido hialurônico, né? Botou demais, ela vai lá e reduz o ácido hialurônico. Você tem como fazer isso, quebrar o ácido hialurônico. Então, assim, hoje já tem um movimento contrário das mulheres fazendo isso, porque viram que exageraram, né? Perderam a mão e foram fazendo, e chega uma hora que a face, a estrutura, né, do nosso corpo, da nossa face, ela não comporta, às vezes, tanto produto, né? E isso vai trazer alterações que certamente serão mais desagradáveis do que o envelhecimento ali que a pessoa tem. A proposta da estética avançada, você já falou. Você falou sobre a proposta já falou, né? Sim. Então, já respondeu. Existem alguns mitos sobre estética avançada que deixam o paciente com medo de investir nesses tratamentos? A gente também já falou um pouco. Não, Agora, tem mitos que a gente não falou. Então, os mitos, assim, em relação a todo procedimento que eu fizer, eu vou ficar artificial, todo procedimento que eu passar,
eu vou correr o risco de ter como é que fala? Aquilo que vai ter alguma... Intercorrência. Vou ter o risco de uma intercorrência? Mas você me falou, logo no início aqui, que eu queria até falar sobre isso, que você é uma pessoa que explica para o seu paciente tudo. Isso é muito importante, porque o nosso corpo é único. Sim. Então, quando você falou isso para mim, isso já dá muita segurança para quem está assistindo. Porque, de repente, a pessoa chega, não, vou fazer, mas você não explica nada. E o que é isso que você vai colocar em mim? Exatamente. Isso é uma parte importantíssima do nosso trabalho, né? Sempre usar a transparência com o paciente, né? Mostrar para ele como aquele procedimento funciona, o que ele vai passar, o que ele vai sentir, como vai ser o pós dele, né? Como ele deve cuidar desse pós. É a atenção que você dá para esse paciente, as explicações daquilo que está sendo feito nele, porque eu acho que isso é muito importante, porque ele é um leigo, ele não sabe, ele não tem o conhecimento. Alguns até sabem, porque vão buscar, mas às vezes buscam no canal errado e veem coisas que assustam. Então, às vezes, você tem que desmistificar isso do cliente, né? Tem procedimentos que a pessoa vai na internet olhar e aí ela vê lá aquela coisa absurda, aí ela vem e fala, não, mas eu não vou fazer isso, porque eu não quero ficar com o rosto daquele jeito. Não, aquele profissional tem essa linha de tratamento, a minha linha de tratamento é diferente, né? Eu prezo mais ali pelo o menos é mais, né? Quando a gente trabalha para menos, a gente trabalha com uma margem de segurança maior. Então, assim, todo o processo de rejuvenescimento, ou de emagrecimento, ou de melhora para o corpo, é importante que o paciente entenda que existe um período, existe um tempo para fazer isso. Isso é progressivo. Não adianta você querer perder 10 quilos em um dia, em um mês. Você não vai. Ninguém deita magro e acorda gordo. Não. Né? Ninguém deita novo e acorda envelhecido. Então, a gente tem todo um processo para que isso aconteça. Então, tem toda uma dor, porque a gente sabe que a gente tem que abrir mão de coisas também, sim, né? E não tem como você reverter isso em um mês de tratamento, em um dia de tratamento. Porque, assim, qual era a ideia da harmonização facial? Era fazer com que o paciente entrasse no consultório, fizesse todos os procedimentos que o rosto dele mostrasse que precisava, no mesmo dia, na mesma sessão, e esse paciente fosse embora harmonizado. Só que não dá certo, não tem como ser assim. Por quê? Porque eu vou trabalhar uma estrutura, aquela estrutura ela tem uma resposta. Então, um exemplo, eu vou fazer uma toxina botulínica no frontal, né, na testa, vou relaxar esse músculo. Por que eu vou entrar com um gerenciamento de pele no mesmo dia em cima desse procedimento? Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque aquilo ali tem uma resposta fisiológica que vai acontecer e a gente precisa respeitar. Então, eu não vou entrar com várias informações para que hajam várias, uma possa interferir na resposta da outra, porque o corpo da gente é assim. Não há necessidade. Então, a gente faz um procedimento, aguarda o tempo, entra com outro procedimento e vai fazendo de forma progressiva até chegar onde a gente quer. E uma coisa que eu acho importante de ser colocado é que você, né, tem uma formação em fisioterapia, biomedicina, especializada em dermatofuncional. Então, tem muita gente que faz um cursinho de estética, né, e começa a atender, como você vê aí, que acontece, chega até a morte das pessoas, né? Porque elas pegam um rosto, vão fazer esse procedimento, eles não sabem, eles não têm conteúdo para isso, eles não têm sabedoria, eles não têm experiência, né? A experiência, ela dita muito. E mesmo tendo experiência, a gente tem que saber que cada indivíduo é único. E o tratamento que eu vou fazer em você não vai ser igual no outro. Por mais que eu use os mesmos recursos, a sua pele vai me responder de uma forma. E do outro,
da forma dele. Então, a gente precisa, até quando eu pego um paciente novo para tratar, eu não vou ser radical em fazer procedimento nenhum nele. Eu vou aos poucos para conhecer aquele paciente, conhecer a pele dele, conhecer a resposta metabólica dele, para que eu possa avançar no tratamento dele. Então, assim, isso é uma consciência profissional, uma responsabilidade profissional, Isso. né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para o paciente. Eu costumo dizer que tratamento, ele começa na avaliação. Então, quando eu faço uma boa avaliação, uma boa anamnese, que eu conheço o meu paciente, ali eu consigo tratar, fazer um protocolo, criar um protocolo de tratamento ideal para ele, né? Que a gente vá obter, de fato, sucesso. Então, assim, a prova disso é que eu estou há 30 anos no mercado e eu atendo pacientes desde lá daquela época. Tenho muitas pacientes. Veio a pandemia, atrapalhou, né, o processo da gente. Fiquei parada quase 2 anos e eu retornei e eu continuo com os meus pacientes de quase 30 anos atrás. Confiança. Exatamente. Eu queria falar uma coisa para você. Enquanto, já que você já está tanto tempo com o seu trabalho, eu queria que se você pudesse contar algum depoimento, né? Alguma coisa que aconteceu que teve um resultado bacana, né? De algum paciente, né? Não precisa falar de nomes, nada. Sim, tem muitos, né? Tem muitos depoimentos. Mas semana passada, né, em especial, eu atendo uma paciente que é linda, perfeita, jovem, muito bonita, e ela faz estética. Eu trabalhei com ela com ultrassom microfocado, porque ele não só cuida do problema que está instalado, como ele também faz uma prevenção para que esse problema não se instale, né? Ou seja, ele consegue retardar o processo de envelhecimento, porque a gente faz ali um depósito de colágeno, a gente trabalha o músculo, então ele entrega muito resultado para quem principalmente tem uma pele que já está mais envelhecida. Mas o paciente que é jovem, ele também pode usufruir disso para fazer um trabalho preventivo. E essa paciente fez o procedimento, e aí, quando ela chegou, eu falei, e aí, você gostou? Porque eu sempre peço que o paciente retorne, né, 30 dias depois, para a gente ir avaliando os resultados. E ela falou assim, já quero marcar o desse ano, eu adorei, ficou maravilhoso. Aí eu falei, que bom. Aí ela deitou na minha maca, fui lá, eu sempre dou um mimozinho no retorno, né, para que ela não vá lá só fazer imagens. E aí ela falou assim, Jandira, você explica as coisas pra gente, isso me deixa tão tranquila. Porque ela começou a falar de outras questões que estão desagradando. Mas o que mais você está fazendo? Eu falei, eu tenho uma gordura aqui, tenho uma gordura ali. Aí eu falei, vamos olhar, vamos avaliar, vamos ver como é que a gente pode fazer, o que se encaixa para essa gordura que está te incomodando. Aí ela contou uma historinha, que ela passou por um lugar que a pessoa pediu para ela, tentou vender um procedimento para ela, e ela falou, então tá, vamos lá. Quando ela chegou para fazer o procedimento, que ela tirou a roupa, a mulher falou, mas você tá perfeita, você não precisa de nada, para que você vai fazer isso? Profissional. Isso não é problema dela, né? Aí ela falou assim, poxa, eu fiquei tão assim, fiquei tão surpresa, porque ela tentou me vender o procedimento, e quando eu cheguei para fazer, ela disse que eu não precisava. Então, assim, eu não entendi. Ou seja, ela fez um julgamento. Você está maravilhosa, para que você quer fazer isso se você já está maravilhosa, né? Uhum. Então, eu falei para ela, olha, a gente muitas das vezes você não vai vender um procedimento para uma pessoa que não precisa. Mas mulher, gente, tem problema de retenção de líquido, né? Você tem lá aquele período menstrual, você tem a menopausa, você tem uma série de coisas que toda mulher retém líquido. Sua forma de trabalhar, você passa o dia inteiro sentada, você vai reter líquido, é natural. Então, você ofereça um tratamento que seja condizente, né, com aquilo que está sendo a dor do teu paciente. Mas você tem que ouvir a pessoa, né? Você tem que entender por que ela está querendo aquilo, né? Porque às vezes é o que eu te falo. A integrativa, ela não vai avaliar só a estética externa, né? Só o corpo externo. A gente avalia o corpo físico interno, que é o seu sistema. A gente avalia a questão emocional do paciente. A gente avalia a questão postural. Eu consigo ter esse olhar para o meu paciente, né? Às vezes o problema que ele me traz é uma questão de postura. Então, eu como fisioterapeuta, eu tenho esse olhar,
mais clínico para o paciente, então eu consigo ser mais assertiva nos meus protocolos. E é muito legal também sobre a mentoria para criar plano de negócio que você desenvolve durante esse período de tanto conteúdo que você adquiriu, você também doa isso, né? Sim, na verdade, essa ideia surgiu, né, na pandemia, quando a gente teve que fazer, né, aquela reclusão, ficar todo mundo em casa. Eu sou uma pessoa muito ativa, não consigo ficar sem fazer nada e também não tenho paciência para ficar vendo televisão, enfim. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi onde surgiu a ideia de criar um conteúdo digital para falar sobre o ultrassom microfocado, que era uma tecnologia muito nova na época. Eu comecei com ela em 2014, né? Fiz muito treinamento, atendi muita gente, dei muito treinamento, era speaker da empresa que aluga o equipamento, sou até hoje. E eu ia para dar o treinamento para médicos, então eu treinava esses médicos a trabalhar com a tecnologia. E isso é uma troca, né? Você aprende, você ensina. E eu aprendi muito ao longo desse tempo. E quando chegou a pandemia, não tinha como alugar o equipamento, não tinha como dar treinamento, nem atender com ele. Então eu falei, cara, vou desenvolver um curso. E aí, para minha surpresa, uma outra amiga também me apoiou, me ajudou a criar esse curso, que eu total analfabeta digital, né? Celular só para ligar, eu ler e-mail, banco. E aí eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Como eu vou botar em plataforma de Hotmart? Como é que eu vou linkar o pixel do curso com o Hotmart? E eu fui lá e fiz tudo. Viu? Fiz tudo, ia aprendendo, ia lendo tutoriais no YouTube. E eu consegui colocar lá meu curso, que vende até hoje, tá? Semana passada, meu curso fica lá quietinho, paradinho. Eu praticamente não patrocino, não faço nada. E ele fica ali no orgânico vendendo. Então, eu queria depois que no final você desse, né, pra gente, como é que eu chego até o seu curso digitalmente. Sim. No meu perfil do Instagram, eu tenho lá o link. Agora eu quero que você me fale algumas técnicas que você usa, né, bem atuais, e sobre algumas dores que a gente tem, que são rugas de marionete, enfim, falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, você focar agora nessas técnicas, assim, que você acha que é importante participar pra gente. Tá. Então, eu gosto muito das altas tecnologias, né? Eu sempre fui apaixonada por equipamentos, porque eles entregam muito resultado, embora a gente tenha a questão do modismo, né, dos equipamentos que surgem dos tratamentos. Então, normalmente o paciente chega para você e fala, eu quero fazer o Laviem, quero fazer o Ultraformia. Muitas das vezes as pessoas não usam nem o nome da tecnologia porque desconhecem, né? Esse é um mercado muito forte, muito poderoso, e eu que estou na estética há 30 anos, eu acompanho esse movimento, né, dos equipamentos, das fábricas que produzem sempre. Só que assim, tem muitos equipamentos que a gente trabalha, muitas tecnologias que são perfeitas, são maravilhosas e são deixadas de lado porque surge uma tecnologia mais nova, né? Às vezes não entrega nem tanto quanto aquela, mas aquela deixam ela de lado. Então assim, eu amo trabalhar com altas tecnologias, então eu trabalho com laser, por isso até eu fui fazer a formação de nível superior, porque na época, como só existiam os cursos técnicos, a gente tem uma limitação, né? Então assim, quem é um esteticista tecnólogo ou técnico, ele tem ali um limite para trabalhar. Então, ele tem que respeitar esse limite. Pois é, a gente estava conversando sobre isso, porque de repente tem coisas que precisa de mais conteúdo, né? Você poder... tem uma limitação para atuar. Eu até deixar, eu acho, minha mãe era esteticista, professora de estética do Senac, ela faleceu, mas ela foi criada com ela botando creme no meu rosto, então assim, eu tô te falando que eu admiro muito a profissão de esteticista, mas sim, eu acho que a pessoa, para mexer com alguns procedimentos, eu acho que precisa ter um nível superior. Tem que ter a formação, e isso assim, é exigido, né? A estética hoje ainda briga para ter um CR, né? Porque ainda não tem um conselho. E essa é uma briga que
nem deveria existir, porque a estética ela é muito raiz. Abrindo aqui uma aspas, a gente hoje tem no mercado a maior parte dos cursos de nível superior que podem atuar na estética, tá? Fisioterapia, biomedicina, enfermagem, farmácia, Então, assim, todas essas profissões de nível superior podem se especializar na estética e atuar nela. Dentista, né? Dentista. E aí o que acontece? A estética, a raiz mesmo, de olhar, né, aquela pessoa como um todo, que é a estética tradicional, esses profissionais eles não têm. E eles não aprendem, porque a gente não aprende isso na faculdade. Tá? Eu terminei meu curso agora de biomedicina e, assim, existe uma abordagem, eu já saí como habilitada, né? Porque a biomedicina ela te habilita ou para estética ou para laboratório, análise clínica. E eu saí habilitada na estética, a gente vê boa parte do curso, a gente vai ver a estética, mas assim, não é como um curso tecnólogo de 1 ano do Senac, Exatamente. Que o cara vivencia na prática isso o tempo todo, porque a gente só chega na prática num determinado período lá, já no final, que é 1 ano e meio que você tem que fazer de prática. Esse cara começa já fazendo a prática. Eu fiz todos os meus cursinhos que eu fiz de estética, eu não fiz na teoria, como é na faculdade. Eu fui para o campo e eu aprendia na prática. Então, assim, existe uma diferença enorme de um profissional de estética, um esteticista, que faz um curso de nível superior e continua atuando com isso, para um profissional que fez um curso de farmácia, terminou lá o ensino médio, entrei num curso de farmácia, agora eu vou atuar na área da estética. Ele não tem esse olhar, ele não tem essa sensibilidade de entender a estética do outro, de ver o que a pessoa realmente precisa. Então, assim, isso... E é importante, eu vou ter que falar, que quando eu sentei aqui, a gente não se conhecia, né? Eu conheci ela agora aqui e ela me olhou toda. Eu falei, eu vou ter que ir lá no seu consultório. Porque o olhar dela é um olhar que... você tá entendendo? Muito profissional. Ela me olhou pra isso aqui, isso aqui. A gente vê tudo ao mesmo tempo. Isso é uma muito análise. Bom. Mas não é uma análise crítica. Não, de crítica não. Não é uma análise crítica. É que a gente fica com um olhar tão apurado que você não consegue evitar, né? Eu já vou olhando e já vou fazendo aquela análise. Eu acho que uma pessoa que faz farmácia, eu acredito que nunca vai chegar, né, a ser uma pessoa que se especializou realmente. Não, ele não tem, infelizmente ele não tem. Eu trabalhei, né, eu tive uma oportunidade de trabalhar num outro empreendimento, né, não vou falar aqui o nome, mas eu trabalhava com dentistas e era uma clínica de harmonização. E nessa clínica, a gente, como era ortodontia junto, a gente só podia trabalhar com dentistas para fazer os procedimentos de harmonização facial. E eu conversava muito com as meninas e a gente falava a respeito disso. Porque assim, você imagina o dentista que arranca um dente, aquela mão que é mais pesada, né? Acostumada ali a anestesiar o paciente, eles são maravilhosos. Os dentistas sabem muito, tá? A formação de base deles permite que eles conheçam muito a anatomia de pescoço e cabeça. Então, eles são fantásticos para isso. Mas não é só isso que basta. Né? A gente, dentro da estética, não é só técnica. É todo um conjunto de sensibilidade, de olhar, de entender que aquilo precisa, de um pensamento científico, crítico, porque se eu estou fazendo isso aqui e eu posso melhorar, porque eu sei que se eu aplicar mais isso aqui, esse resultado vai surgir. Então, assim, você está fazendo o paciente, você está analisando o tempo todo o que pode ser melhor, como pode ficar melhor, né? Não, claro, você que falou uma com coisa, conhecimento. Você falou uma coisa muito importante que as pessoas agora, porque eu já vi grandes harmonizações que foram terríveis, ficaram pior. E você está achando que agora as pessoas estão tendo bom senso de
fazer uma outra transformação, né? De mudança. Elas ficaram assim e estão mudando, né? Você falou elas assim. querem desfazer o mal feito, né? Elas querem reverter o mal feito, porque realmente, assim, a pessoa muda de identidade. Fica né? muito A feia. pessoa Eu já vi gente assim, que era linda e que modifica acabou. muito, muito. Então, assim, tem pessoas que não conseguem conviver com isso e aí vão lá e desfazem, né? Mas você pode fazer, tá, Cláudia, uma harmonização maravilhosa, se for com um bom profissional, Mas você daqui vou direto qualificado, mas que entenda a sua real necessidade e que faça isso de uma forma muito natural, tá? Tem muitos profissionais que são bons, que têm esse olhar, que têm essa responsabilidade, essa percepção daquilo que ele pode entregar e que deixa o paciente de uma forma mais natural, né? Você falou uma coisa muito importante, que você queria transformar pessoas, né, através do seu trabalho. Sim. Acho que o seu foco Sim. era esse. Eu acho isso muito bacana, né? Isso acho que é uma grande história, né? É coração. É Com coração. certeza. E você falou da frase que a missão é ser um pequeno ponto de luz na vida do outro. Essa é uma frase que está lá na sua página. Isso. Como que você vê isso, esse pequeno, como é que você vê essa missão? Por que você chegou a isso? Tudo na vida tem um propósito, né? Então, a gente a estética... Eu demorei um pouco, tá? Para descobrir isso, né? Porque às vezes você acha que é só... vou só cuidar ali de um capricho dela porque ela tem uma gordurinha e não... Só que não é. A estética vai muito além disso, né? Vai além de um propósito. E um propósito que, de fato, transforma a vida do outro. Mas eu não estou falando de uma transformação física. Eu estou falando de uma transformação emocional como pessoa. Porque, muitas das vezes, quando ele tem a oportunidade de estar com você, ele entende que existem muitos valores na vida e que não é só sobre aquilo, né? Que ele pode analisar outros pontos e pode trazer para a vida dele aquilo e aquilo vai transformá-lo. Então, assim, é de simples coisas que você faz, né? De uma pele, de um designer de sobrancelha, porque eu comecei nessa área e isso faz muita diferença. O cliente, ele levanta, ele fica feliz, ele se sente bem, ele olha e fala, caramba, eu tô muito melhor. Então, assim, você transforma essa pessoa em todos os sentidos. E ser o ponto de luz é você trazer, né, um bem-estar para aquela pessoa que tem a oportunidade de estar com você, né? De se sentir bem, de bater um papo, né? Porque nosso consultório, nossa maca é um divã. É um divã. Aí você falou também sobre... É um grande divã e você falou assim, você valoriza a sua estética, você acha que você... Como você acha que você impacta, né? Aí eu fiquei pensando nessa frase que você falou, né? Eu olhei minha mão, né? Olhei meu rosto, eu trabalhei com modelo, né? Então eu olhei meu rosto, olhei minha mão, vou me emocionar falando isso. E eu falei, poxa, tá tudo né, mudando, né? Tá mudando. Não é mais a mesma coisa, minha mão, né, meu rosto. Aí eu falo assim, mas gente, tem tanta coisa dentro de mim, né, que ainda tá viva e tá bonita. Exatamente. Né, porque realmente é complicado, né? Não é fácil você saber que tá olhando pro rosto, você saber como você foi e tá tudo mudando, mas também tem uma coisa de reinventar, né? A gente não é só isso, né? E a beleza que tá na gente não tá no estereótipo. Nossa beleza, ela é interna. Ela vai muito além de um estereótipo, né? Eu sabia que a gente achou. Então, assim, envelhecer faz parte do processo. Graças a Deus, a gente pode e deve envelhecer com dignidade. Porque você, às vezes, pode tentar esconder alguma coisa, se utilizando de uma estética, mas o que está dentro de você, você não vai esconder, né? Então, o nosso envelhecimento, ele tem uma história, ele traz uma história de vida, né? E de superação. Cada ruga
Cada ruga tem uma história para contar. E isso é maravilhoso. E que bom que a gente pode ter isso. Agora, claro, você não precisa ficar com as suas rugas. A gente pode resolvê-las. A gente pode resolvê-las. O que você tem que entender é que isso faz parte do processo de envelhecimento. Faça você uma estética, uma plástica, seja lá o que for, o seu envelhecimento ele vai continuar acontecendo. Então, assim, a gente pode envelhecer melhor, a gente pode envelhecer com uma pele mais saudável, né, mais nutrida, mas a gente vai envelhecer, todos nós vamos, né? E, assim, é incrível, porque, por exemplo, você fala das rugas, né? Você faz uma toxina botulínica, aí você vai lá, deixa a testa esticadinha, né? Linda. Gente, eu tô vendo a idade que você tem. Não é isso que vai esconder a sua idade, sabe? A gente vê. Então, assim, porque não é? Olha a testa esticadinha de uma menina que, na verdade, ela vai ser igual ela vai dobrar e vai esticar, ela vai dobrar e vai esticar, e a pele continua linda, brilhando, e a gente não dobra mais e a pele tá esticada, brilhando. Então, assim, cara, tu não tem como, né? Entende? Então, assim, precisa existir essa aceitação. E no dia que tiver essa aceitação, isso não vai te incomodar. Eu, por exemplo, eu já tô aqui com as minhas, eu faço, meu botox dura 2 meses e meio, no máximo, porque eu faço musculação todos os dias. Então, eu não tenho, faço muita careta, eu sou muito expressiva, eu falo com a testa. Então, meu botox vence com 2 meses e meio. Eu não vou botar antes disso, eu vou esperar. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Faço minhas massagens, faço lá meus alongamentos na musculatura do frontal e tá tudo certo, não tem problema nenhum em ter rugas. Isso aqui faz parte da minha história. Tem uma história linda de vida, então, assim, não me incomoda. E quando você falou também, né, sobre essa coisa de não incomodar e tudo, e você é porque eu acho que é também essa coisa da aceitação, né, de você se aceitar como você é, como você transforma mulheres, né, com o que você tem dentro de você. Dá uma saudadezinha daquela menina? Dá. Eu acho que quando a gente chora aqui é porque dá uma saudadezinha daquela menina. Dá saudade porque mas é bom, a gente às vezes olha pro espelho e fala, cara, eu acho que eu tô até bem melhor. Não tem uma coisa assim? Pô, tô bem mais construída internamente, com bastante conteúdo. Gente, eu realmente não troco as minhas rugas da testa pelos meus 15 anos. A minha dependência dos meus pais. Sabe aquela coisa? Meu Deus, o que eu construí com 15 anos? Nada. Só tinha que ir pra escola, fazer atividade de casa. Caramba, hoje eu faço tanta coisa. Eu contribuo tanto. Então, assim, isso é maravilhoso. Então, eu vou te ser muito sincera, eu nem sei se eu sinto saudade. Porque, assim, eu tinha 20 anos, eu era mais complexada do que hoje. Eu tinha um monte de neura, porque adolescente, jovem tem isso. Eu era cheia das neuroses e hoje eu não tenho. Eu me olho e falo, tô ótima. Perfeito, tô maravilhosa. Né? Somos maravilhosas. Tá tudo certo. E queria falar também, a maioria também das mulheres se unirem mais, né? Pararem de falar mal de outras mulheres. Eu vejo tantos vídeos maravilhosos, né? De vídeos de mulheres de 60 anos, né? Daqui a pouco eu vou estar lá. E eu vejo, gente, que perfeição. Agora o carnaval foi uma febre, né? Que perfeição, que beleza. Aí daqui a pouco começa. Olha só. E aí a pessoa que tá falando é uma mulher e simplesmente ela tá até pior do que... Exatamente. É muito a ver com as questões dela, né? É que às vezes eu aprendi o seguinte: antes de você tentar tirar a entrave do olho de alguém, tira do seu olho primeiro. Exatamente. Porque as críticas, elas só são válidas se forem construtivas. E tem que ser diretamente para a pessoa, né, com autorização dela. Então, se você vai fazer crítica que não constrói, pelo contrário, ela destrói você, não vale a pena. Você não tem que perder tempo com isso, né? Exatamente. É sobre você, não é sobre o outro. Eu queria que você está pensando em escrever um livro? Então. Me fala um pouquinho desse projeto. Esse não é um projeto tão simples, né? Mas a gente eu queria saber um pouquinho dele. Dizem entendeu? que todo mundo tem que plantar uma árvore e escrever um livro antes de morrer. Então, assim,
A árvore eu já plantei, agora falta o livro. Na verdade, assim... Primeira coisa, qual o foco do livro? Assim, Então, tipo, qual a temática que seria abordada? a ideia seria uma autobiografia, né? É contar mesmo uma história de vida, de superação, de conquista, né? De enxergar o outro da forma como eu enxergo. Então, assim, eu acho que de forma motivacional eu tenho muito a contribuir, né? Como eu ouço isso de algumas pessoas que estão próximas de mim. Então, assim, eu sinto que as pessoas gostam de estar comigo porque eu consigo contribuir de alguma forma com elas, né? Uhum. Então, de repente, o livro pode ser uma inspiração, né? Para mulheres, para adolescentes, para pessoas que estão na vida e não sabem para onde vão, né? Onde querem chegar, que as pessoas são muito perdidas, né? A gente hoje com o advento da rede social, a rede social ela é maravilhosa. Cruel um pouquinho sendo também. Bem... Ela é maravilhosa e cruel também por algumas coisas, ela é né? cruel. Os haters, né, que ficam acabando com algumas pessoas. Na verdade, a gente tem que saber utilizar a rede social, né? Se você utiliza ela a teu favor, não vai ter problema nenhum, não vai ter hater, não tem disse-me-disse, né? Porque, assim, a gente chega a uma idade que ninguém te influencia mais. Então, assim, o que eu sigo na minha rede social? Pessoas que falam a minha língua. Pessoas que falam para mim aquilo que vai me acrescentar como ser humano. Uhum. Então, se você é um cara que não está alinhado comigo, eu não tenho por que te seguir nem ser teu amigo. Uhum. Simples assim. Se você olhar minha rede social, eu não tenho muita gente. Porque, de fato, eu quero estar com pessoas que estejam alinhadas. Quando você postar alguma coisa, eu quero que seja interessante para mim, que eu possa, de alguma forma, aprender alguma coisa com você. Exatamente. Não essas pessoas que ficam dançando. Se as pessoas não têm o que contribuir... Nada contra as pessoas que estão dançando. Exatamente. Mas ficam fazendo aquelas dancinhas, público, né? Vai me dar... O que essa dancinha vai me acrescentar? Entende? Então, assim, eu sigo grandes players do digital que eu amo, que eu aprendo com os caras. Eu aprendi a vender. Eu nunca fui boa vendedora, eu sempre fui excelente profissional. Porque eu sou muito aplicada no que eu faço. Isso eu faço questão, né? Eu sou chata, eu sou sistemática. Então, se é para fazer, eu vou perder meu tempo fazendo bem feito. Para fazer mal feito, eu não vou perder meu tempo. Então, eu sigo uns caras que eu aprendi a vender com eles, porque eu não sabia, eu não tinha coragem de vender o meu trabalho, porque eu achava que estava sendo inconveniente dizer para você tudo que eu faço. Tá todo mundo querendo saber de você. Eu cansei de ter cliente, de sair da minha sala e falar, mas eu não sabia que você fazia isso. Então, assim, hoje eu tenho a minha forma particular de fazer isso. Né? Eu nunca ofereço nada. Eu falo do produto que eu trabalho, eu exalto os benefícios dele, e isso traz uma curiosidade, desperta o interesse do meu paciente em conhecer, em fazer aquele trabalho. Então, eu faço de uma forma um pouco diferenciada, né? Eu aprendi com esses caras. Então, se eu não seguisse eles, eu não ia aprender a vender nunca. Entende? Então, você vai mudando a sua forma de pensar. Mas você tem que estar alinhado com pessoas que tenham ali, né, os mesmos valores, os mesmos ideais, as mesmas perspectivas, né? Você vai olhar gente que não tem perspectiva de nada, para quê? Eu quero pessoas que tenham muitas perspectivas para que eu possa me inspirar nelas. Exatamente. Né? Porque pessoas vão inspirando pessoas, né? Exatamente. Eu queria que você falasse sobre reinventar. O que seria reinventar numa Mulher Maravilha? Ai, gente, se reinventar numa Mulher Maravilha é o que a gente faz todo dia, né? A gente se reinventa a todo tempo, né? Então, assim, as dificuldades, elas vão sempre existir, né? Os obstáculos vão estar sempre ali para nos testar. E a gente é que tem que se reinventar
dar a volta e continuar. Quando eu falo numa reinvenção de Mulher Maravilha, é que a gente precisa dar conta de muitas coisas, né? E assim, ano passado, eu passei por isso. Eu vim há alguns anos, é faculdade, é filho, é empreendimento, é negócio, é marido, é casa, é tudo, família. Então, você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dar conta disso. Então, tem horas que você parece uma Mulher Maravilha, né? Faz tudo, resolve tudo. Só que chega uma hora que a gente vê que não dá conta, né? E que a gente começa a ter que abrir mão de algumas coisas, que a gente começa a ter que delegar coisas para que você consiga ser uma mulher normal, como todas nós devemos ser. A gente tem que fazer aquilo que a gente dá cabo de fazer, né? A gente não tem que carregar o outro nas costas, a gente tem que fazer a nossa parte, auxiliar o outro, não significa dizer carregar o outro nas costas, né? O que seria do outro é você que faz, e começar a delegar, e cada um assumir o seu papel, né? Então, é a reinvenção. É a reinvenção. E você falou também sobre a procrastinação, né? Sobre as pessoas que chegam e falam que vão fazer e ficam, vou fazer, mas aí eu vou levar isso, mas aí eu vou fazer aquilo. Você falou alguma coisa... Essa é uma tendência muito forte no ser humano, né? Procrastinar. Então, assim, eu falo por mim, tá? São muitas ideias, são muitos desejos, muitas coisas, mas não vão para o campo da ação. Então, eu particularmente tenho um grande problema, que é a perfeição, né? Perfeito, olha só o nome, gente, eu vou ter que falar isso, que foi um coach que falou. Perfeito, né? A palavra perfeito. Tira o per. Tira o per, foi o que ele falou, né, em palestra dele. P fica o quê? Feito. Então faz. Exatamente. Né? Eu comecei, depois da palestra dele, eu falei, eu vou fazer. E eu sempre me prendi muito a isso, né? Tem que ser perfeito. Então não vou vender agora porque ainda não tá bom, não tá perfeito. Uhum. Não vou fazer isso porque ainda não tá bom, não tá do jeito que eu quero. Não vou gravar esse vídeo hoje porque hoje meu rosto tá estranho. Mas eu também sou assim, eu trabalho com jornalismo. Ah, mas os cílios caiu. Ah, mas o cabelo não tá legal. Ah, mas não sei o que. Sabe, eu também sou. Então você vai sempre deixando, amanhã eu faço. E aí, quando eu vi uma frase, né, de um digital, do Érico Rocha, que eu sou fã, assim, ele é maravilhoso. E ele falou que feito é melhor do que perfeito. Eu tomei isso pra minha vida. Exatamente. E eu falei, cara, eu tenho que fazer. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer. Saia do jeito que sair. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu faço, mas pra mim nunca mas tá você bom. Sabe que vai vir, vai ficar bom com a prática. Mas assim, às vezes tá muito bom, mas eu não consigo enxergar como muito bom. Pra mim tá faltando alguma coisa. E aí o outro vem e fala, pô, isso aqui tá ótimo, tá perfeito. Aí eu, então tá bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente tem pouco tempo agora. Eu queria que você falasse das redes sociais. Antes de falar das redes sociais, né? Você, como uma profissional de 30 anos com esse conteúdo de excelência, falando aqui com a câmera, o que você diria para essa mulher que ou tá adicta a mudança sem, né? Ou o que a estética, né, poderia ajudar, o teu conteúdo poderia ajudá-la, né? No caso, a estética avançada integrativa. Então, a estética avançada integrativa, ela é muito importante, não só para o paciente, como para o profissional, né? Você olhar para o seu paciente e entender que ele é um ser único, né? E que ele precisa de vários campos para serem trabalhados ali naquele corpo que se apresenta para você. E enquanto paciente também, né? Porque a gente precisa trabalhar o físico, a gente precisa trabalhar o mental, a gente precisa trabalhar o emocional. Então é um conjunto, né, que a estética integrativa, ela traz e entrega para você, tá? Dentro disso, a gente tem a suplementação também, que é muito importante, né? Que vai entender como o funcionamento do teu corpo anda dentro de um nível de carência, que você pode repor
com essa suplementação. Hoje a gente tem a mulher na menopausa que sofre muito, né? Então a gente tem trabalhos maravilhosos na suplementação que pode auxiliar. Você falou também sobre a estética avançada com injetáveis, que pode deixar um resultado artificial, né? Que você tinha falado sobre isso. Sim. Pode chegar... Não necessariamente. Ele só vai deixar artificial se o profissional que estiver trabalhando não conseguir entender qual é a necessidade real do paciente para entregar exatamente o que ele precisa, né? Tirando isso, esses procedimentos, eles não têm problema. Eles não deixam um resultado ruim, não deixam uma desarmonização. Eu posso fazer uma toxina botulínica e a minha cliente sair com movimentos da sobrancelha, com... Posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu chegar para você e falar assim, eu quero colocar uma boca imensa, você achar que não ficaria legal para mim, mas eu quero mesmo assim. Eu jamais colocaria. Entendeu? Mas eu vou. E também tem profissionais que vão também pela coisa do dinheiro. Mas eu quero aquilo ali, entendeu? Então, quem é meu paciente? Porque essa pessoa é um cartão de visita. Que eu jamais faria. Essa pessoa vai ser um cartão de visita para o seu trabalho. Com certeza. É isso que E não é só sobre isso. É sobre a saúde. Malefício que isso pode trazer para ela. Então, existe uma responsabilidade de consciência. E existe uma responsabilidade civil, porque se tiver algum problema, eu vou ter que responder por isso. E são anos a fio de estudo, de dedicação para chegar aonde eu cheguei. Então, assim, eu não faço. Eu tô te falando isso porque acontece isso, tá? Por isso que infelizmente você, como uma profissional, acontece. É bom você falar, né, sobre essa situação. Mas a gente é o que eu sempre falo, você traz para perto de você pessoas que se alinham com você. Então, assim, eu graças a Deus, eu nunca tive essas desventuras na minha vida. As minhas pacientes são bem conscientes, sabem e entendem a forma como eu trabalho, gostam do meu trabalho justamente porque eu faço assim. Então, acho que eu nem atraio esse tipo de público, né? Mas se atraísse, eu não faria. Você tinha pedido para eu falar sobre uma situação, eu falei daquela paciente, eu me lembrei agora que eu uma vez recebi uma paciente e eu fui oferecendo todas as tecnologias. Nessa época eu só trabalhava assim, solto, né? A estética solta. Aí ela dizia, esse eu já fiz e não deu resultado. Esse eu já fiz e não deu resultado. Esse eu já fiz. Eu falei, mas como pode? Todos esses procedimentos, quando eles chegam no mercado para serem vendidos, eles foram muito testados. Isso é ciência. Então, como não deram resultado? Como é que você leva a sua vida? Você se alimenta bem? Você faz atividade física? Você bebe muito álcool? Eu bebo e como pizza todo final de semana. Eu falei, mas como assim? Mas então realmente fica difícil qualquer tratamento dar resultado. Ela falou assim, eu falei, para você fazer o tratamento e ele ter um resultado, você teria que abrir mão disso. Porque às vezes a gente precisa abrir mão do que gosta para obter o resultado que espera. Aí ela falou, não, isso eu não faria não. Eu falei, olha, então eu vou lhe dar um conselho. Com muita sinceridade de coração. Falei com todo o jeito do mundo. Pega o dinheiro que você investiria no tratamento e usa para os seus finais de semana. Porque isso vai te trazer muito mais prazer do que fazer um procedimento que não vai te entregar resultado e você vai ficar chateada porque gastou o dinheiro. Perfeito que você falou. E ali acabou. Ela saiu, assim... Eu fui honesta, só isso. Porque, assim, honesta querendo dar a ela um choque de realidade. Porque se você não está aberta a receber o que eu tenho para te dar, eu não posso fazer esse esforço, né? Exatamente isso. Agora, eu gostaria da sua rede social, pro pessoal, né, que vai conhecer o teu trabalho lá, e também porque também tem aquele curso, né, que você falou. Sim, eu tenho um curso na plataforma da Hotmart, né? Eu tô agora fazendo tô revitalizando, tô dando uma repaginada nos meus cursos e eu tô entrando com uma mentoria agora, né? Porque eu sou mentorada e eu gostaria de
contribuir dessa forma também com profissionais da estética que estão começando, que têm dúvida, né, que precisam ter um norte para seguir. Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente sempre tem quem sabe um pouco mais do que a gente, quem sabe um pouco menos, né? Então, eu quero sempre aprender com quem sabe mais do que eu e quero poder ajudar quem sabe um pouco menos. Então, tem esse trabalho da mentoria também. E assim, a ideia é ir crescendo isso à medida que for vindo a necessidade, né? Então, o seu arroba, você falou? Meu arroba é Jande Cipriano, né? Você vai me achar lá no Instagram, também no Facebook. E basicamente eu uso essas duas, né? Tem TikTok, mas eu de coração eu nem sei qual é. Então, querida, olha, eu estou muito agradecida pelo seu conteúdo. A gente teve uma conexão bacana aqui hoje, né? Muita gratidão e, assim, foi muito importante você falar o que você falou, porque eu acho que muita gente que está ali, né, aprendeu com esse conteúdo e viu como é importante você estar com uma profissional de excelência para poder fazer os seus procedimentos. Com certeza. Eu que te agradeço essa oportunidade. É muito bom, né, poder falar um pouquinho daquilo que você faz, né, com amor, que eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Não estou na profissão esse tempo todo à toa, é porque realmente eu amo o que eu faço e ajudar o outro, né, e transformar o outro é mais do que só prestar um serviço, né? É você ter uma missão e eu abracei essa missão assim e adoro ela. Então, eu vou me despedindo, vamos dar uma despedida aqui, tá? Valeu. Bebê. Falando que eu tô no Cláudia Barcelo Channel no Instagram, quem quiser assiste lá, que eu acho que vai gostar, assiste lá. Dá uma olhada lá no meu conteúdo. E também, na segunda-feira, eu vou estar com uma pessoa fantástica aqui no Elas Podem Cast, às 7h ao vivo. Obrigada, Jandira. Obrigada, Misael, o pessoal da equipe operacional. Sim. E é isso aí, gente. Até o próximo Pod Belas, dia 26. Um beijo a todos.